Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Igor Albert, sou professor de Informática, Matemática e Raciocínio Lógico. E se você precisa aprender esses conteúdos, cola na gente. Inscreva-se no canal antes de a gente começar para você não perder as novidades que a gente tem por aqui. E este vídeo de hoje a gente vai resolver 3 questões do nosso caderno de questões voltadas para gráficos de funções. É uma aula importante tanto para quem vai tentar Banco do Brasil, quanto também para quem vai tentar Polícia Militar de Minas e outros concursos que esse conteúdo também esteja envolvido, beleza? Além disso, estou lá no Instagram, no @prof.igoralbert. Se você ainda não me segue, me siga, porque isso tudo, galera, é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos para vocês, ok? Igor, que caderno de questões é esse? É o caderno de questões que eu fiz voltado para a Polícia Militar de Minas Gerais. São mais de 100 questões voltadas para esse edital, tá? Que contemplam todos os assuntos de raciocínio lógico matemático e estão numa ordem muito boa para você aprender. Ou seja, eu coloquei os conteúdos mais basilares no início e a partir deles você vai conseguir aprender mais facilmente os outros, beleza? Um material muito top, o link está aqui na descrição. Além disso, nós estamos com as nossas inscrições abertas para o aulão ao vivo do Banco do Brasil, em que nós vamos trazer os 4 conteúdos comuns aos 2 cargos. São português, inglês, matemática e atualidades do mercado financeiro. Serão aulas ao vivo, que a gente vai poder interagir, conversar um pouco e fazer um apanhado dos principais pontos desses conteúdos, beleza? O link também está aqui na descrição. E fica atento porque também vamos ter aulas de revisão para a Polícia Militar de Minas, ok? Sem mais delongas, vamos para as nossas questões de hoje. Bem, a primeira questão é uma questão de função afim, né? Função de primeiro grau. O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento da massa m de um animal em função do tempo t. Então, o primeiro ponto que é bom de a gente lembrar é que o gráfico de uma função de primeiro grau é um gráfico linear. Então, é uma reta, beleza? Lembrando que uma função de primeiro grau ela pode ser expressa genericamente por y é igual a ax mais b, em que a e b são constantes, x é a nossa variável e y é a variável dependente, beleza? É correto afirmar que esse animal nasceu com... Pois bem, veja só. Quando a gente tem os pontos aqui definidos, e nesse caso a gente tem 2 pontos definidos, a gente vai conseguir descobrir a lei de formação dessa função. Então, basta a gente substituir esses 2 valores, a gente vai montar um sisteminha, um sistema linear, e resolvendo esse sistema a gente vai encontrar os valores de A e B. Porque nada, quando a gente fala de encontrar a lei de formação dessa função, é justamente encontrar o A e o B, que são os coeficientes, que são sempre constantes. A única coisa que vai variar é o x, que varia de ponto em ponto. Agora, o A e o B têm que ser constantes, beleza? Então, o que que acontece? Qual que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o 2, 14. O que que é o 2? É o x. O que que é o 14? É o y. E esse ponto aqui? É o ponto 5, 29. O que que é o 5? É o x. O que que é o 29? É o y. Beleza? Então, se a gente substituir esses 2 pontos aqui nessa lei geral, a gente vai encontrar o A e o B, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. 2, 14, 5, 29. Vou até anotar aqui. 2, 14, 5, 29. Beleza. E lembrando da nossa forma geral, né? Ax mais b. Beleza. Então, para o ponto 2, 14. Quando o x vale 2, o y vale 14. Então, 14 é igual a 2a, né? Que é o x vezes a, mais b. E quando o y vale 29, quando, isso acontece quando o x vale 5. Então, 5a mais b, beleza? Eu vou resolver esse sistema, e aí veja, agora temos um sistema com 2 incógnitas e 2 equações. Então, a gente vai conseguir resolver e encontrá-las perfeitamente. O que que eu vou fazer? Eu vou usar a técnica mais simples, que é substituição.
Então, B é igual a 14 menos 2A. Ok? E agora eu vou usar esse B na equação de baixo. Então, 29 é igual a 5A mais B. Só que quem é o B? Opa, parênteses, 14 menos 2A. Beleza? Então, 29 é igual a 5A. Aqui, como o sinal é positivo, o sinal de todo mundo aqui dentro vai se manter. Então, mais 14 menos 2A. Beleza. Eu vou passar o 14 para lá, então 29 menos 14 dá 15. 5A menos 2A dá 3A. E agora, se eu divido 15 por 3, o A fica 5. Opa, e agora que eu descobri o A, vamos descobrir o B voltando para cá. Então, B é igual a 14 menos 2 vezes 5. Então, B é igual a 14 menos 10. B é igual a 4. Então, pronto. Descobri o A e o B, portanto, a lei de formação dessa função é AX, ou seja 5x mais B, mais 4. E aí, para qualquer x que eu queira descobrir o y, é só jogar nessa fórmula e pronto. Se eu quiser descobrir um y a partir de um x, eu substituo o x e acho o y. Se eu quiser descobrir o x a partir do y, eu substituo o y e acho o x. E aí, veja, esse animal ele nasceu com... Ele nasceu no tempo zero, né? No mês zero, ou seja, aqui. Então, vamos substituir. Quando x é zero, deixa eu até anotar aqui, y é igual a 5x mais 4. Quando x é zero, 5 vezes 0, 0 mais 4. Opa, então quer dizer que quando o tempo é zero, né, que é o momento de nascimento desse animal, o peso dele, que é o y, porque veja, o y é esse eixo aqui, e esse eixo aqui é o peso dele, a massa dele, em quilos. E o eixo x é o tempo em meses. Então, a massa dele, quando o tempo era zero, né, quando ele nasceu, era de 4 quilos. Como que você sabe isso, Igor? Eu substituí o tempo zero aqui, ó, no x, beleza? É importantíssimo nessas questões de funções você entender o que é o y e o que é o x. Então, nesse caso aqui, era olhar os eixos do gráfico. O eixo y e o eixo x, beleza? Então, a resposta é 4, alternativa C. Tranquilo? Então, questões desse tipo, substitua os pontos na forma geral da função, e aí você vai conseguir achar os coeficientes. Com os coeficientes, você consegue fazer tudo o que você precisar. Beleza? Vamos para a próxima, questão 2. Essa aqui é a questão 25 do caderno de questões da Polícia Militar. A figura abaixo mostra o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. Então, as funções de primeiro grau são retas. As funções de segundo grau são parábolas, tanto para cima quanto para baixo. E o vértice, se essa parábola ela for para cima, o vértice é esse ponto aqui. Se a parábola for para baixo, o vértice é esse ponto aqui. Então, aqui ele seria o ponto de mínimo. E aqui é um ponto de máximo. Beleza? Como essa parábola aqui está com a boca para baixo, quer dizer que esse aqui é o ponto máximo dessa função. Então, o vértice, nesse caso, é o ponto máximo. Tranquilo? As coordenadas do ponto de vértice estão super simples, porque aqui, nesse caso, era só olhar. O ponto vértice, o x vale 0 e o y vale 6. Então, é o ponto 0, 6. Pronto. Então, veja, você olha, pega um ponto aqui, por exemplo. Este ponto aqui. Qual é o x dele? Olha para o eixo horizontal. Então, o x dele é 2 e o y, 3. Só que nesse caso aqui está em cima dessa reta. Então, o x é 0 e o y é 6. Portanto, o vértice é 0, 6. Beleza? Essa questão aqui muito tranquila. Muito fácil, porque era só interpretar mesmo. Saber o que é o vértice, claro, era fundamental. Mas depois disso não tinha fórmula, não tinha problema. Era só olhar para o gráfico. Tranquilo? Vamos para a próxima?
Questão 28 do nosso caderno de questões da Polícia Militar. Uma substância se decompõe segundo a lei, Q de T é K vezes 2 elevado a menos meio T. Então, essa função aqui já é uma função exponencial, tá? Então, ela tem suas peculiaridades também. Sendo K uma constante, T é o tempo medido em minutos. Então, veja, galera, Q de T. Então, o Q aqui está fazendo o papel de Y. E o T está fazendo o papel de X. Beleza? É sempre isso. F de X é igual a alguma coisa em função de X. Então, quer dizer que esse aqui é o X e esse aqui é o Y. QT, o que é o QT? É a quantidade de substância medida em gramas no instante T. O gráfico a seguir representa os dados desse processo de decomposição. Baseando-se na lei e no gráfico de decomposição dessa substância, é correto afirmar que o valor da constante K e o valor de A são respectivamente iguais a. Então, a gente tem este gráfico aqui. Vou até escrever a função, que de T é K vezes 2 elevado a menos meio T. Que de T é K vezes 2 elevado a menos meio T. Beleza? Ele está te perguntando o valor de K, que é uma constante que você vai precisar descobrir, e o valor de A. Valor de A. Então, veja que a gente tem dois pontos aqui. A gente tem esse primeiro ponto que quando T é zero, o Q vale 2048. E este ponto aqui, quando T vale A, o Q vale 512. Beleza? Portanto, o único ponto que a gente realmente conhece é esse aqui. Esse aqui a gente ainda vai precisar descobrir o A, que é inclusive o que a questão nos pediu. Então, quando o T vale zero, o Q de T vale 2048. Portanto, 2048 é igual a K, que é o que a gente precisa achar, 2 elevado a menos meio vezes zero. Então, 2048 é igual a K vezes... Isso aqui, meio vezes, menos meio vezes zero dá zero. 2 elevado a zero é 1. Então, 2048 é igual a K. Opa, já encontramos o valor de K. Beleza? Agora a gente vai precisar encontrar o valor de A. Vamos avançar aqui para a gente ter mais espaço. Então, Q de T é o K, né, que é 2048, a gente acabou de encontrar, vezes 2 elevado a menos meio T. Galera, o T não é uma coisa que você vai precisar descobrir, não, exceto se ele pedir. Por quê? Porque T é variável. T pode ser qualquer valor a priori. Aí depende dos limites que ele definiu lá no domínio também, né? Mas T é uma variável, não é uma constante, igual o K era. Portanto, encontrar o K faz sentido. Encontrar o T só depende do problema, né? Pode ser encontre o T para um determinado Q. Beleza, mas o T a priori pode ser vários valores, ok? Então agora a gente vai precisar encontrar o valor de A. Só que quem é A? Quando o T é A, o Q vale 512. Então, quando o T é A, vamos substituir. O Q vale 512. Então, quando o T vale A, beleza? Então, veja que eu substituí o... Deixa eu voltar aqui. O T eu substituí por A e o Q eu substituí por 512. Q por 512 e o T por A, beleza? Galera, uma dica que eu dou para vocês em questões de funções exponenciais e logaritmos é busque sempre colocar tudo numa mesma base, porque isso facilita muito, muito, muito. Então, de preferência, claro que não é todo problema que dá, mas se der, coloque tudo na mesma base, porque as operações vão ficar muito mais simples, beleza? Portanto, vamos escrever o 512 como uma potência de 2. Então, vamos pensar aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Vezes 2 dá 512. Então, 2 elevado a 9 dá 512, beleza? 2 elevado a 9 é 512. Agora, 512 vezes 2 dá 1024.
vezes 2, 2048. Então, 2048 é 2 elevado a 11. Portanto, vou escrever aqui 2 elevado a 11. Vezes 2 elevado a menos meio A. Beleza? Vamos dividir os dois lados dessa equação por 2 elevado a 9? Então, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9 dá 1, né? Dividir por 2 elevado a 9. Agora, vamos dividir esse lado aqui também por 2 elevado a 9. 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 9 dá 2 elevado a 2. Porque lembra, galera, quando você pega aqui, ó, 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 9, você faz a subtração, né? Então, 11 menos 9, 2. Então, é 2 elevado a 2. 11 menos 9. Subtrai os expoentes. Tranquilo? E aí, veja, né? Se eu pego 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9, é 9 menos 9, que dá 0. 2 elevado a 0, 1. E aí, vezes 2 elevado a menos meio A. Isso aqui eu vou conservar. Portanto, agora, o que eu vou fazer? Como essas coisas aqui estão multiplicando, eu posso somar os expoentes. Outra propriedade. Então, fica menos 0,5A. Só somei os expoentes. Tranquilo? E o 1 é 2 elevado a 0. Portanto, 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a 2 menos meio A. O que isso implica? Se essa potência é igual a essa potência, quer dizer que os expoentes têm que ser iguais, porque a base é igual. Então, esse expoente tem que ser igual a esse expoente aqui. Portanto, o que a gente vai fazer? 0 é igual a 2 menos 0,5A. Passo 2 para lá. Menos 2 é igual a menos 0,5A. Agora, vamos dividir. O sinal a gente pode cortar, né? Porque está negativo dos dois lados. 2 dividido por meio. Coloco o 0 aqui, tiro a vírgula. 20 dividido por 5, 4. Então, o A é igual a 2 dividido por meio, que é 4. Portanto, ele me pediu para identificar qual que é o valor de K, que a gente descobriu que era o 2048, e o valor de A que a gente descobriu que é 4. Portanto, alternativa A. Beleza? Então, a dica de ouro aqui, galera, nas funções exponenciais é colocar todo mundo exponencial e logaritmo, tá? Funções logarítmicas também, isso é importante. Coloca tudo na mesma base porque facilita demais. A gente tem propriedades para quando as coisas têm as mesmas bases. Então, ajuda demais nas operações. Tranquilo? Era isso que a gente tinha para hoje. Não deixe de olhar os materiais, não deixe de adquirir também o caderno de questões da Polícia Militar de Minas Gerais. E adquirindo, você vai ter desconto em uma aula particular comigo também. Então, não deixa essa chance passar. Ainda mais que a prova tá chegando, beleza? Além disso, no meu site você encontra outros serviços como aulas particulares, elaboração de recursos e por aí vai, beleza? Agradeço pela atenção de vocês, pela companhia mais uma vez e a gente se vê em breve. Falou!